Ciao e benvenuti alla nostra sfida di 7 giorni di italiano. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica, moro na Itália há 15 anos, trabalhei por mais de 6 anos em empresas italianas como responsável comercial, interagindo com clientes e fornecedores ao 100% em italiano e fiz uma mudança de carreira há 3 anos atrás, me tornando professora de italiano. E ao longo desses anos eu já ajudei centenas de alunos a alcançarem a fluência em italiano, mostrando passo a passo que eu mesma segui para chegar lá. E nesse desafio de 7 dias você vai ter acesso a uma degustação gratuita dessa mesma metodologia. Bom, antes de darmos início a essa primeira aula, eu vou te explicar como esse desafio vai funcionar, como serão as aulas e qual é o resultado que você pode alcançar se seguir o passo a passo que eu vou te mostrar aqui. Ao todo, teremos 7 aulas. As primeiras aulas vão ser em português, para você entender a base, ganhar segurança e não se sentir perdida ou perdido. Já as aulas 5 e 6 vão ser em italiano. Sim, a aula inteira vai ser em italiano, porém calma, porque você vai chegar lá preparada. Eu vou te conduzir passo a passo para isso. A ideia é a mesma do Método FP, que é o meu curso de italiano, ou seja, a gente vai primeiro construir uma base e depois eu te coloco em imersão na língua italiana no momento certo. Além disso, as aulas em italiano vão ter legenda bilíngue, então não se preocupe, confie em mim. Esse desafio de 7 dias é para quem já entende um pouco italiano ou até bastante, mas ainda não consegue falar, ou para você que está começando do zero absoluto e quer fazer isso do jeito certo desde o início. Ao longo desse desafio, você vai construir vocabulário realmente útil para você. Além disso, você vai aprender na prática como formar frases em italiano e desenvolver a sua criatividade linguística. E principalmente, você vai começar a se ouvir falando em italiano e percebendo que finalmente existe sim um caminho claro para você evoluir sem ficar perdida em conteúdo solto na internet. Último aviso antes de começarmos a nossa aula, é importante que você permaneça no grupo do WhatsApp, porque é por lá que eu vou te mandar os materiais complementares dessas aulas aqui. Hoje, nessa aula 1 do desafio 1, a gente vai ver as saudações essenciais em italiano, depois vamos entender os conceitos básicos da pronúncia italiana e principalmente você vai começar a formar as suas frases em italiano usando a criatividade linguística e não somente repetindo frases prontas. Eu vou te ensinar desde o início a usar o seu cérebro para pensar em italiano. Bom, como o nosso objetivo nesse desafio é te fazer destravar, eu não vou te ensinar todas as saudações em italiano porque não faria sentido colocar tudo isso em uma única aula. O meu objetivo não é te encher de mais informação de italiano, é te fazer falar em italiano. E para que isso aconteça em uma semana, que é o meu objetivo com você, a minha promessa com você para esse desafio, precisamos colocar a nossa energia naquilo que realmente importa. Então eu vou te apresentar as saudações principais, ou seja, aquelas que você com certeza pode usar em qualquer contexto. Isso vai ser suficiente para formar uma base sem perder o foco da nossa aula. Quando a pessoa é iniciante em italiano, ir direto ao ponto, partindo pela base, dando os primeiros passos nas saudações, na pronúncia e na criatividade linguística, a combinação desses 3 pontos já fazem com que a pessoa saia do eu só entendo italiano e comece a se soltar e comece a falar em italiano. Então vamos começar pelas saudações e despedidas principais em italiano. Ciao é a forma mais conhecida, provavelmente você já conhece essa saudação e serve tanto quando você chega quanto quando você vai embora, ou seja, significa tanto oi quanto ciao, porém atenção porque é uma forma bem informal de saudar em italiano, de cumprimentar em italiano. Você vai usar com amigos, colegas ou em contextos casuais. Então, quando você não conhecer a pessoa, quando você aterrissar no aeroporto de Milão, de Roma, enfim, quando você aterrissar na Itália, use o salve. Salve é a mesma coisa de ciao, porém ele é usado para contextos formais, ou seja, o que é a formalidade em italiano? Em italiano é muito importante o registro, você saber escolher o registro entre a linguagem formal e a linguagem informal. Você vai utilizar uma linguagem mais formal com pessoas desconhecidas. Então, com seus vizinhos, com os atendentes, com o policial no aeroporto, como eu disse, como eu fiz o exemplo, é sempre melhor você utilizar um registro de linguagem mais formal. Isso, tanto na Itália quanto na língua italiana em si, é muito
importante. Então, comece já a aprender o italiano entrando nessa ótica de registro formal e informal. Lembre-se, ciao significa tanto oi quanto tchau e é informal. Quando você estiver em contextos formais, ou seja, com desconhecidos, você vai utilizar o salve. Salve, esse L nunca vai ter som de U em italiano, sempre vai ter som de L, então você vai dizer salve, salve. Bene, andiamo avanti. Arrivederci significa até logo, até mais, a gente se vê. Ele é um pouco mais formal, então é um até logo, mais uma vez, para a situação do aeroporto, e você pode usar com qualquer pessoa desconhecida no comércio, enfim. Ele não é adequado para amigos, porque, como eu disse, ele é mais informal. Então, se você estiver numa conversa descontraída com pessoas jovens da sua idade, enfim, e você quer dizer até logo, diga, nesse caso, tchau, ou se não, ci vediamo. Ci vediamo. Como eu disse, vamos ver 3 conceitos principais nessa aula aqui, então eu vou abordar esses pontos bem rapidamente. Você vai encontrar todos esses conceitos na sua apostila também, por isso que é importante que você permaneça no grupo do WhatsApp, porque eu vou te mandar as apostilas por lá, no Drive, em formato PDF, bem bonitinho. Então agora, se concentre junto comigo e depois você acompanha também na apostila. Agora vamos para os cumprimentos ao longo do dia, que servem para todos os contextos. Então, ai meu Deus, estou confundindo entre tchau e salve, não me lembro. Então você vai ir sul sicuro, você com certeza vai poder utilizar esses daqui em qualquer contexto, tanto com amigos quanto em contextos com desconhecidos. Buongiorno, buongiorno, atenção à pronúncia, buongiorno, buongiorno significa bom dia, e você pode dizer buongiorno até por volta da 1 da tarde, assim, mais ou menos, até a hora do almoço, mais ou menos. Depois você vai dizer buon pomeriggio, que significa boa tarde, porém, buonasera também significa boa tarde. Vamos explicar melhor. Buon pomeriggio significa boa tarde, porém ele é menos utilizado na fala do dia a dia. Você vai ouvir muito mais buonasera quando a pessoa te cumprimentar com boa tarde. Porém, buonasera significa tanto boa tarde quanto boa noite quando você chega. Isso significa que até a 1 hora da tarde, mais ou menos, você vai dizer buongiorno para cumprimentar, e após esse horário você vai dizer buon pomeriggio para a parte da tarde, e você pode dizer buonasera a partir da 1 hora, a partir das 2 horas da tarde até a noite, que é quando você chega. Já quando você está indo embora, então quando você está se despedindo, que é à noite, você vai dizer buona serata. O que significa buona serata? Buona serata significa tenha uma boa noite. Se você sabe o inglês, você vai associar esse buonanotte ao good night, ou seja, você vai utilizar esse buonanotte somente quando você estiver indo literalmente dormir. Significa, pessoal, eu estou indo dormir, estou indo para a cama nesse momento. Então, buonanotte. Esse buonanotte não significa boa noite como despedida, mas significa literalmente estou indo dormir. Ele é associado ao sono, esse buonanotte. Então, vamos recapitular. É à noite, você saiu com seus amigos. Quando você chega, você diz buonasera ragazzi, buonasera. Quando você está indo embora para se despedir, você vai dizer tchau, buona serata, buona serata, ou seja, tenha uma boa continuação de noite. Agora, imagine que você está trocando mensagens com a sua amiga, com o seu namorado italiano, enfim, e você está indo dormir naquele exato momento. Naquele caso, você vai dizer buonanotte, buonanotte, que significa boa noite, porém é associado ao sono, é associado ao fato que você está indo dormir. Bene, o contrário de buona serata é buona giornata, ou seja, tenha um bom dia. Então você vai na cafeteria, buongiorno, você fala pro barman. Buongiorno, buongiorno. Você pega o seu café, il tuo cappuccino, il tuo cornetto, il tuo coração. Você agradece, grazie, já vamos chegar nessa parte. E você está indo embora e diz buona giornata, ou seja, tenha um bom dia. Buona giornata, buona giornata. Falando de grazie, agora vamos para as boas maneiras.
Obrigada, obrigado em italiano se diz grazie, grazie. Você também vai ouvir la ringrazio, inclusive dentro do Matéria FP, que é o meu curso, a gente aprofunda todas as saudações. Porém, como eu disse, para essa aula não ficar muito longa, eu vou te dar o essencial, os fundamentais desses 3 pontos. Então, dado que o grazie você pode utilizar tanto em contextos formais quanto informais, lembre-se do grazie, que se escreve com o Z, grazie. Grazie. Para dizer de nada, você vai dizer prego. Prego. Então, mais uma vez, o exemplo da cafeteria. Você pega o seu croissant, pega o seu cappuccino e agradece, grazie, buona giornata. Ele vai te responder, provavelmente, prego, prego, ou seja, de nada. Uma alternativa para prego, nesse caso aqui, que significa de nada, é di niente. Di niente, esse DI você vai pronunciar com a língua entre os dentes, di niente, ou se não, di nulla, di nulla. Agora, como dizer por favor em italiano? Eu vou utilizar sempre o mesmo contexto para você imaginar toda a cena. Sempre na cafeteria. Você pede um café per favore. Per favore. Esse R em italiano sempre vai ser vibrante, então você vai dizer per favore, nunca per favore. Inclusive, os italianos nem conseguem pronunciar esse R do português, porque não existe na língua italiana. Então, o L sempre vai ter som de L, como no salve, e o R sempre vai ser vibrante, como per favore. Um café, per favore. Ele te dá o café e você responde grazie. Agora, temos o scusa ou mi scusi. Scusa é informal e mi scusi é formal. Então, agora você já pegou a coisa, já pegou o conceito, que quando que você vai utilizar a linguagem formal com desconhecidos? Quando que você vai utilizar a linguagem informal com pessoas que você conhece, com pessoas da sua mesma idade, enfim. Scusa, em italiano, significa tanto me desculpe quanto com licença. Então, você está no restaurante da Itália, você quer abordar o garçom, mi scusi, que significa com licença. Ou se não, outro exemplo com esse scusa, você está na estação do trem e esbarra com uma pessoa que tem a sua mesma idade e você pode dizer scusa. Scusa, ou se não, scusami, que significa, nesse caso, me desculpe. Vai dar para entender em base ao contexto se aquilo que você está dizendo, se o seu scusa ou me scuse significa com licença ou me desculpe. Vai ser subentendido, então não se preocupe. Agora que vimos as saudações essenciais em italiano, então vamos recapitular. Ciao! Salve, arrivederci, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, buona serata, buonanotte, buona giornata, grazie, scusami, mi scusi, prego. Agora que vimos as saudações essenciais e as boas maneiras, vamos ver a base da pronúncia italiana, ou seja, os pontos principais. E por que aprender a pronúncia nesse momento aqui, nessa etapa aqui de aprendizado é tão importante? Porque a sua leitura em italiano vai servir como base para a sua fala. Diferente do português, onde muitas vezes a gente fala de um jeito diferente de como escrevemos, no italiano cada sílaba corresponde exatamente à linguagem falada. Vamos pegar como exemplo a palavra frequentemente. Em português, dependendo da região onde você mora no Brasil, na fala é comum a gente dizer frequentemente. Por exemplo, eu sou do Espírito Santo e eu digo frequentemente. Mas se formos soletrar essa palavra, diríamos frequentemente. Já em italiano isso não existe essa diferença. A forma como você lê em italiano, mesmo que soletrada, corresponde exatamente à forma como você fala em italiano. Inclusive, frequentemente em italiano se diz frequentemente. Frequentemente é a mesma palavra e se pronuncia dessa forma. Ou seja, quando você aprende a ler corretamente em italiano, automaticamente você já está desenvolvendo a sua fala em italiano. Por isso que é tão importante aprender a pronúncia desde o início. Para quem está começando agora a aprender o italiano, isso é uma vantagem enorme, porque a leitura vai se tornar uma prática guiada e com a pronúncia correta desde o início, você já começa a se familiarizar com as palavras italianas do jeito certo. Mais uma vez, o nosso foco aqui é direcionar a sua energia para aquilo que realmente importa para você. Então eu vou trazer os conceitos fundamentais da pronúncia e depois, no final dessa aula, se você quiser se aprofundar
aprofundar ainda mais na pronúncia italiana, no meu canal aqui do YouTube tem um vídeo bem completo onde eu te ensino a pronúncia italiana no detalhe. Então, bora começar, vamos continuar o nosso desafio colocando o nosso foco nos pontos centrais. Esse é o trio mais importante da língua italiana, ou seja, aquilo que tem mais diferença entre o português e o italiano, e inclusive, uma vez que você entende como é pronunciada a língua italiana, você vai associar aquilo que você ouve a como aquela palavra é escrita, isso vai aumentar, inclusive, a sua compreensão da escuta. Então, GI, em italiano, vai ter som de G. G, por isso que a gente fala buongiorno. TI vai ser sempre pronunciado com a língua entre os dentes, vai ser ti. Ti. Da mesma forma como você fala tate, você vai falar o ti. Tate, ti. Isso é muito importante porque o som ti em italiano é formado com um C. Então, o CI em italiano tem som de ti. Por que que essa diferença entre o ti e o ti é tão importante? Porque quando você estiver se aprofundando na língua italiana, quando você progredir, quando você ir adiante na língua italiana, você vai se deparar com os pronomes e você vai ver que o ti se refere a você, ou seja, eu tenho que te falar uma coisa. Ti devo dire una cosa. E o ci se refere a nós. Então, Pedro nos trouxe um presente. Pedro ci ha portato un regalo. Isso quer dizer que a sua pronúncia, se você alternar ti e ti, você vai estar mudando o significado da sua frase. Isso pode gerar incompreensão ou confusão com o seu interlocutor naquilo que você está dizendo. Por isso que é muito importante você se lembrar dessa diferença desde já. Então, CI é ti e TI é ti. Agora vamos ler juntos essas palavras aqui. Então, gato, gabbiano, gallina, não tem nenhum segredo. Aqui, atenção, tanto o GI quanto o GE vai ter som de G. Então, gelato, gelato, não gelato, gelato. Generoso, gemello, gioco, giardino, porque o DI também tem som de D com a língua entre os dentes. Por quê? Porque aquilo que forma o som G em italiano é o G, é o GI. Então o DI vai ser giardino, giornata, gomito, gola e assim por diante. Agora o TI, tavolo, tazza, tappeto, telefono, tempesta, tesoro. Agora atenção, tutti, tutti, timbro, timbro, tigre, topo, torre, torre, o R sempre vibrante, torre, tornado, tutto, tuta, tullio e assim por diante. Agora com um C, casa, cavo, canto, cena, cena. Eu gosto de fazer essa associação. Quando éramos crianças que estudávamos no Brasil, em Portugal, enfim, que aprendíamos a língua portuguesa, a gente se lembra que o E e o I eram aqueles diferentões. Por quê? Quando a gente precisa da cedilha, a gente vai usar a cedilha com o A, o O e o U. Já o E e o I não precisa. Por quê? Sa, se, si, so, su, como eu escrevi na tela agora. O mesmo vale para a língua italiana, onde o E e o I são os diferentões, digamos assim, porque eles mudam a pronúncia do C e do G. Então aqui, essa palavra aqui significa jantar. Jantar em italiano se diz cena, cena, e se escreve dessa forma aqui, com C, cena. Centro em italiano se diz centro, centro, cervo, cinema, cipolla, cielo. O céu em italiano se diz cielo. Colore, corpo, cometa, cucina, cozinha em italiano se diz cucina, cucina, cuore, curioso e assim por diante. Bene, molto bene. Agora chegamos ao terceiro e último ponto dessa aula, desse desafio de 7 dias, e vamos falar de criatividade linguística, que eu amo. E a criatividade linguística é uma forma de transformar palavras do português para o italiano com os padrões que se repetem com muita frequência. Isso não só vai facilitar a sua memorização, como vai fazer o seu vocabulário crescer de forma exponencial, muito mais rápida e muito mais natural. Você vai ver que já existe um italiano, um vocabulário italiano dentro de você, digamos assim, se você souber fazer essas mudanças ao final das palavras. Isso porque tanto o português quanto o italiano derivam do latim. Então existe essa semelhança entre as
essas línguas. Isso vai fazer com que você incremente o seu vocabulário sem precisar decorar palavra por palavra. O objetivo aqui é te dar as ferramentas para você pensar em italiano com base naquilo que você já tem, que nesse caso é o português. Isso vai ser fundamental para você destravar o seu italiano, porque você vai descobrir que o italiano já existe dentro de você, digamos assim, se você tentar adivinhar. E eu mesma fazia muito isso no começo, quando eu entendi essa chavinha entre o português e o italiano, e recomendo muito para os meus alunos, porque nos encontros de conversação ao vivo que fazemos semanalmente com os alunos do Método FP, no grupo de principiantes, principalmente, que atualmente acontece aos sábados, quando as alunas estão tentando trazer o exercício combo, que eu já vou falar para vocês o que é o exercício combo, a gente vai ver ele na próxima aula desse desafio. Quando as alunas estão ali tentando se soltar, tentando falar em italiano sobre o tema que estamos discutindo, que elas querem dizer algo que elas nunca disseram antes e elas me perguntam, Jéssica, como que fala isso em italiano? Eu sempre respondo da mesma forma. Adivinha, adivinha. Vou fazer um exemplo. A Jaque, que é uma minha aluna, ela é mestre em perguntar como falar isso em italiano. E depois ela percebe que basta aplicar a criatividade linguística. Por exemplo, manual. Manual é uma palavra que não usamos muito no nosso dia a dia. Manual. Porém, você sabendo que basta acrescentar um E no final das palavras, que em português terminam com L, em italiano vai ser manuale. Manuale. Realmente manual em italiano se diz manuale. Natural, naturale. Ou se não, solução, soluzione. É claro que existem muitas exceções, porém, esse embasamento, essa criatividade linguística vai te salvar, digamos assim, para evitar que você trave. Você não travando, a sua mensagem vai chegar ao interlocutor e uma coisa vai se enganchando na outra e você vai pegando o embalo, digamos assim. Por isso que a criatividade linguística é tão importante. Para quê? Para te dar uma base para você destravar o seu italiano. Vou compartilhar a tela mais uma vez para a gente poder ver o que a gente pode associar ao português e aplicar a criatividade linguística. Porém, esse mesmo material aqui que eu estou compartilhando, você encontra no grupo do WhatsApp, eu mandei o link por lá, onde você pode baixar e ter acesso a esse mesmo material aqui em formato PDF, e é inclusive onde você vai encontrar o desafio para hoje, que vai ser, inclusive, aplicar a criatividade linguística. Agora vamos ver. Como eu disse, adicionar a letra E ao final das palavras que terminam por consoante. Cantare, finale, naturale, Brasile, aprile, facile. Aqui, tá vendo como que a pronúncia é importante também? Vimos que o CI tem som de ti. Então, fácil. Fácil, como que fala fácil em italiano? Adiciona um E no final, aí fica facile. Porém, você sabe que o CI em italiano tem som de T, então facile. Agora, finge que você não está tentando dizer facile, finge que você ouviu essa palavra facile. Se você não soubesse a pronúncia italiana, você iria ouvir facile e te viria na cabeça algo com o T. Vou escrever aqui na tela como que viria na sua cabeça essa palavra. E você não conseguiria entender. O que é facile? Não sei o que é facile. Talvez, em base ao contexto, você entenderia. Porém, sabendo da pronúncia, você ouve aquela palavra, imagina como ela é escrita, você tem mais consciência do significado, você compreende mais. Agora, voltando à nossa criatividade linguística. Trocar o dade por tá. Então, identità, società, università, qualità, città, necessità, velocità, libertà e assim por diante. Eu não vou ler todas com você, porque como eu disse, eu não quero que essa aula fique maçante. Teremos ao todo 7 aulas. Em uma semana eu vou fazer você destravar o seu italiano, então eu preciso trazer aquilo que você realmente precisa para destravar o seu italiano em uma semana, porque é a minha promessa com você, é o meu objetivo com você. Então, eu não quero que essa aula fique muito longa, você vai ter acesso a todo esse material aqui para você se aprofundar com calma depois, inclusive fazer os exercícios que eu vou te passar. E agora vamos adiante. Você vai trocar por zione, zione. Então, tem esse ts, o Z em italiano. O som do Z em italiano sempre vai ter essa pausa. No caso de zione, vai parecer um TS. Então, azione, attenzione, creazione, direzione, educazione, informazione e assim por diante. Próxima criatividade linguística, trocar o gen por
Gio. Aqui temos várias exceções, inclusive, por exemplo, origem se diz origine, imagem se diz imagine, margem se diz margine. Porém, a maioria das palavras você vai italianizar, digamos assim, você vai utilizar a sua criatividade linguística trocando por gio. Personaggio, coraggio, vantaggio, viaggio. Va bene? Depois, troca o NCIA por NZA. Resiliência, essenza, referência. Aqui também temos um sinônimo de referência que é riferimento. Porém, referência existe no vocabulário italiano. Assim como comparação, em italiano você pode dizer tanto paragone quanto comparazione. Ambas as palavras se encaixam bem em todos os contextos, são sinônimos intercambiáveis e você, como principiante na língua italiana e como nativo em português, para você é bem mais fácil se lembrar que comparação em italiano se diz comparazione, comparazione. Depois a gente vai trocar o veu por bile, então amabile, vulnerabile, inviolabile, variabile, impensabile, inimitabile. Aqui também temos exceções como esse daqui. Então, admirável vai virar ammirevole, notável vai virar notevole, amigável em italiano se diz amichevole e assim por diante. Porém, vai ter mais probabilidade que a palavra vai terminar com bile. Então, imprevedibile, inevitabile e assim por diante. Para você entender mais uma vez a importância da criatividade linguística, se você tivesse que aprender todas as palavras uma por uma, você demoraria muito mais e faria um esforço muito maior. Nesse caso aqui, você precisa se lembrar de 6 conceitos, esses 3 e esses 3. Se lembrando dessas 6 trocas, você já consegue ampliar o seu vocabulário de forma absurda, de forma exponencial. Então, é uma estratégia muito mais inteligente para você incrementar o seu repertório. Por quê? Você vai ter que aprender, você vai passar por um processo bem longo de incremento de vocabulário. Então, é muito mais inteligente começar com aquilo que realmente é útil para você e começar pela base que você já tem. Qual que é a base que você já tem atualmente? É a língua portuguesa. A língua portuguesa é latina, como o italiano. Então, você pode ter um embasamento na língua portuguesa para italianizar, digamos assim, esse português e não travar na hora de falar palavras que você nunca disse em italiano. E assim chegamos quase ao final dessa primeira aula do desafio. Você absorveu os conceitos principais, tudo aquilo que eu te expliquei aqui você encontra, inclusive na sua apostila, para você revisar com calma, reassistir a essa aula se você quiser. E eu já vou te dizer qual é o seu desafio para hoje, mas antes vamos revisar rapidinho o que fizemos até aqui. Vimos as saudações principais em italiano, vimos os pontos essenciais da pronúncia italiana e se você quiser se aprofundar ainda mais, eu te convido a ver o outro vídeo completo sobre a pronúncia italiana que você encontra aqui no YouTube e vimos também a criatividade linguística para você usar o português que você já tem para falar, tentar se expressar em italiano. E é interessante esse tentar se expressar em italiano porque quando você italianiza o português, digamos assim, utilizando a criatividade linguística e o seu interlocutor entende aquilo que você disse, você tem meio que um feedback como se fosse opa, essa palavra existe em italiano, eu acertei, eu disse da forma certa. Então você guarda essa palavra com você. Isso significa que você não vai utilizar a criatividade linguística para ter a soberba de pensar que você já sabe muito de italiano. A criatividade linguística, o italianizar, digamos assim, em português, vai ser como uma rampa para você. Você vai arriscar expressar um conceito em italiano e com o feedback do seu interlocutor, que vai entender na maioria das vezes aquilo que você disser, esse feedback positivo vai fazer com que você sinta assim, eu disse da forma correta, essa palavra existe em italiano, eu disse uma coisa que ele me entendeu e eu estou falando em italiano, eu tenho capacidade de falar em italiano porque isso está acontecendo. Esse feedback vai fazer com que você se solte sempre mais. Por isso que é tão importante esses 3 pontos que vimos até aqui. É muito importante que você aplique todos os passos desse desafio, que você assista a todas as aulas e faça todos os desafios que eu te trazer, porque ele foi pensado como uma sequência em que uma etapa conecta a outra etapa. E dado que é uma estrutura pensada onde as peças vão se encaixando, você chega ao final de cada exercício, desafio após desafio, destravando o seu italiano. Tem uma lógica por trás dessa sequência. Então, confie em mim e siga cada etapa.
Aquilo que estamos fazendo aqui é uma construção para você destravar o seu italiano de forma leve e eficaz. Não adianta pular etapas, não faz sentido aplicar o desafio do dia 3 e 4 sem ter feito o desafio do dia 1. Como eu disse, existe uma sequência bem lógica, bem pensada para desbloquear o seu italiano de forma eficaz. Eu prezo muito pela eficácia das coisas, eu não gosto de perda de tempo. Então, mais uma vez, são 7 desafios, não são 50, são somente 7. Portanto, dedique o seu tempo na aplicação de cada desafio de forma sequencial. Agora, o desafio para hoje é: vá até a sua apostila e complete o exercício de criatividade linguística. Depois, você vai ler o seu texto em voz alta e você vai registrar a sua voz. Amanhã eu vou mandar no grupo a leitura desse mesmo texto para você comparar a sua pronúncia com a minha. Atenção, porém, você não vai comparar o seu sotaque, você vai comparar a sua pronúncia. Então, se você disse o ti, o che, o di, o je, aquilo que você aprendeu nessa aula. Então, esse é o seu desafio para hoje. Você vai levar máximo 20 minutos. Então, manda a preguiça embora, vá fazer esse desafio, porque ao final dessa semana você vai ter sim desbloqueado o seu italiano se você fizer aquilo que eu estou te propondo nessa aula. Mais uma vez, complete o seu texto, leia todo esse texto em voz alta, registre a sua voz. Você pode mandar uma mensagem vocal para você mesma no WhatsApp, ou se não, usar o registrador vocal do seu celular. Então, registre a sua leitura e amanhã eu vou mandar o áudio da leitura desse mesmo texto para você corrigir a sua leitura, digamos assim. Eu vou ficando por aqui, foi um prazer te ter nessa primeira aula do desafio e ci vediamo domani per la prossima sfida.